Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso nono estudo sobre o Livro dos Médiuns. Continuaremos agora a estudar o capítulo 2 da segunda parte, o capítulo que tem o título Do Maravilhoso e do Sobrenatural. Estudaremos hoje os itens 11 e 12 deste segundo capítulo. Vamos lembrar rapidamente os argumentos que Kardec usou até agora nesse segundo capítulo, começando do item 7, terminando no item 10, que foram os itens que nós estudamos até agora. O segundo capítulo começa no item 7. Então, Kardec nos disse, em resumo, o seguinte: a crença nos espíritos não é contrária às leis da natureza. É algo natural. O espírito é uma alma que sobreviveu à morte do corpo físico, e acontecerá isso com todos nós. E se é assim, ela mantém as suas faculdades, pensa, sente, deseja. Então, se comunica. Né? Sim, é, não perde as suas faculdades nem a sua essência após a morte. Se o fato espírita parece milagroso, miraculoso, parece ser da ordem do maravilhoso, do sobrenatural, é porque as pessoas que o encaram dessa forma ignoram a causa do fenômeno. É preciso estudar, é preciso compreender. Então, a lei de causa e efeito diz que se nós temos um efeito inteligente se manifestando em uma mesa que se comunica, esse efeito inteligente há de ter uma causa inteligência, uma causa, perdão, uma causa inteligente que obviamente está fora da matéria, pois que a mesa, que é a matéria, não tem inteligência. Então, lei de causa e efeito. Para um efeito inteligente, obrigatoriamente eu tenho que ter uma causa inteligente. Como a matéria não tem inteligência para se comunicar, essa causa deve estar fora da matéria. Então, né? Então aqui a gente fez um breve resumo de tudo aquilo que Kardec nos disse até agora, até o item 9. Agora, já no item 10, que foi o último item que estudamos em nosso estudo da semana passada, Kardec começou a conversar com os materialistas. Começou ali a colocar alguns argumentos. E nós vamos relembrar agora que no item 10 ele deixou uma tensão muito interessante para ser trabalhada, né? Ele começava a dizer aqui que nem tudo, né, que não é explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Nem tudo que não está dentro das leis da matéria é superstição. E ele termina o seu argumento falando sobre a religião, dizendo o seguinte: vamos relembrar. De duas, uma. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se ele é verdadeiro, serve para todo mundo. Se é falso, não serve para ninguém, não tem valor para ninguém. E aqui, ele, diante de uma postura materialista, ele coloca em xeque a própria religião. Aqui é um instrumento valiosíssimo para todos nós. E o que ele está querendo dizer aqui é justamente o contrário. Né? Ele está dizendo: olha, os materialistas precisam, em algum momento, ceder, porque a religião se fundamenta em bases espirituais, em bases que podem ser aprofundadas, conhecidas. Existe conhecimento sério por detrás das religiões e existe conhecimento ainda mais sério, mais profundo por detrás do espiritismo, porque ele nasce dos fatos, se desenvolve através de uma filosofia colocada em um livro dos espíritos e aqui chega no seu aspecto prático no livro dos médiuns. Então, tem sim todo um trabalho realizado de conhecimento, de pesquisa, de observação dos fenômenos dentro do espiritismo. Né? Então, no parágrafo 11, feito esse nosso resumo, essa nossa esse nosso rememorar dos fatos, o item 11, ou dos argumentos, né, colocados por Kardec, melhor dizendo, o item 11 continua a conversar com os materialistas, algo que se iniciou lá no item 10. Então, no item 11, Kardec começa dizendo que
Aqueles que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso, né, dizendo que o espiritismo está dentro da ordem das coisas do maravilhoso, do sobrenatural, fazem isso se apoiando no princípio materialista, porque negam qualquer efeito extra-material e negam, né, com muita força a existência da alma. Pode ter alma. No entanto, Kardec vai dizer o seguinte: se a gente sondar o fundo das consciências dessas pessoas, se perscrutarmos bem o sentido de suas palavras, nós descobriremos nelas quase sempre, né, este princípio. E que princípio é esse ao qual Kardec se refere? O princípio extramaterial. Dentro de doutrinas materialistas. Se não categoricamente formulado, pelo menos germinando por baixo da capa com que cobrem uma pretensa filosofia racional. Eles pretendem muitas vezes apresentar uma filosofia racional, materialista, no entanto, quando a apresentam, acabam formulando o efeito extramaterial em suas filosofias, se não o formulam, pelo menos ele aparece em germe. Ele está ali, né? Se não explícito, está implícito em algumas passagens de pretensas filosofias racionais apresentadas por materialistas. Então, esse é um primeiro argumento aqui do parágrafo. Kardec fala assim: olha, mesmo para essas pessoas mais ferrenhas, em algum momento vai aparecer o efeito extramaterial. Pode ser que apareça. Quase sempre aparece. Depois Kardec continua o texto dizendo: se tudo que quando essas pessoas lançam, né, a conta do maravilhoso, tudo que decorre da existência da alma, essas pessoas são consequentes consigo mesmas, ou seja, elas são coerentes. Elas não admitem a causa, portanto, não podem admitir os efeitos. Eu não admito a existência de espíritos, então, se eu não admito a existência de espíritos, eu não posso admitir que eles se comuniquem. Não há comunicação de espíritos, existe outra coisa. Então, olha como Kardec termina esse parágrafo 11. Ele vai dizer que entre eles, os materialistas, existe uma opinião pré-concebida que os torna impróprios para julgar lisamente o Espiritismo. Visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo que não seja material. Então, veja só. Aqui Kardec está nos dizendo o seguinte: há uma postura materialista. E essa postura materialista impede simplesmente que o materialista abra sua mente, abra seu coração, para que impede que ele dê uma chance de conhecimento para as coisas espirituais. É preciso dar uma chance. Kardec abre o Livro dos Espíritos, na introdução de O Livro dos Espíritos, onde ele vai colocar um resumo da doutrina, ele vai escrever textualmente que é preciso que um médico, um engenheiro, um biólogo, um químico não usem o conhecimento da sua área específica para tentar explicar o espiritismo, pois ele decorre de uma outra área, de um outro âmbito do conhecimento humano, não do âmbito das coisas materiais, mas do âmbito das coisas extra-materiais. Uma pessoa que não admite a existência da alma, ela não pode admitir o espírito. Uma pessoa que não admite o espírito não vai admitir a comunicação do espírito com o plano material. Então, esse é o princípio básico do espiritismo. Daí decorrem outras coisas que precisam ser bem estudadas para serem bem compreendidas, mas estudadas sem isso que Kardec está colocando aqui, sem opinião pré-concebida. É preciso primeiro estudar. Quando a gente vai estudar uma coisa nova, a gente precisa sempre fazer isso. A gente esquece de tudo que a gente conhece. E aí a gente começa a estudar aquela nova ciência que a gente está estudando. Aí depois que a gente estudou, ouviu os argumentos, depois que a gente prestou atenção na lógica daquela ciência, aí a gente analisa se ela pode ser verdadeira ou não, depois dela ter apresentado todos os seus princípios, todos os seus argumentos e tudo mais, né? Então é preciso estudar. Notemos que Kardec vai continuar o texto, agora voltando-se a nós, espíritas. E a gente espírita, a gente aceita todos os fatos? Embora nós saibamos dos efeitos, né?
A gente admite os efeitos, a gente admite a causa. Tem o efeito inteligente, tem a causa inteligente, espíritos se comunicando. Apesar disso, a gente aceita todos os fatos, nós somos campeões de todos os sonhadores, nós aceitamos todas as utopias, todas as excentricidades sistemáticas. A gente aceita tudo porque existem espíritos. Quem supuser que o espírita é assim demonstrará bem minguado conhecimento do espiritismo. Não conhece nada do espiritismo quem acha que o espírita age assim. E se a pessoa se diz espírita e age assim, aceitando todos os fatos, nem ela mesma é espírita, ela não estudou a doutrina. Existe a necessidade de conhecer, meus amigos. Olha aqui, ó. Parágrafo 2, né? Existe a necessidade de conhecer aquilo sobre o que se fala. É preciso estudar, é preciso conhecer. Então, o espírita não aceita qualquer fenômeno inexplicado do plano material como sendo comunicação de espíritos. Ele primeiro vai analisar. Ele não aceita qualquer comunicação de qualquer médium como sendo uma comunicação verdadeira e uma comunicação boa. Ele primeiro analisa aquela comunicação. Ele analisa em si mesmo, até, primeiramente falando. Se essa comunicação chegou para ele e fez ele se sentir mal, existem aí pretensos médiuns, né, pseudo-sábios, que dizem: olha, tem um espírito aqui me dizendo que você vai passar uma dificuldade grande na sua vida, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, algo do tipo, né? Primeira coisa que a pessoa faz é ver como é que ela se sentiu diante disso. A pessoa que recebeu a informação. Eu fiquei ansioso, eu fiquei preocupado. Essa informação não pode ter vindo de um bom espírito se me deixou ansioso e preocupado. Se me deixou tenso. Um bom espírito vai me dar orientações seguras para a minha vida. Ele vai me tratar com consolo, com amor, com carinho, com orientações corretas. Ele não vai me deixar preocupado. Esse é o espírita verdadeiro. O espírita que conhece o fenômeno, que sabe que ele existe, mas que o estuda, que o analisa, que procura ver como é a sua resposta ao fenômeno, que procura saber se é mesmo médium ostensivo ou se não é, se as intuições que recebe são boas ou não, se os seus vícios estão mesmo ligados a influências espirituais ou não, ou são plenas atitudes que movidas pela sua própria vontade. Nem tudo são espíritos nos obsidiando, nos dirigindo, nem tudo, né? Então esse é o verdadeiro espírita, e Kardec aqui nos lembra disso, né? Parágrafo 3. Segundo eles, volta a conversar agora com os materialistas. É bom, né, a gente perceber esses movimentos do texto. Aqui éramos nós espíritas, aqui são os materialistas outra vez. Segundo eles, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo o espiritismo é absurdo. Ora, o maravilhoso é absurdo. Se o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, o próprio espiritismo é absurdo. Pensam que com isso tem um argumento irretorquível, né? Um argumento que não pode ser refutado. Quando depois de terem procedido eruditas pesquisas acerca, por exemplo, dos convulsionários de Saint Médard, os fanáticos de Cevenas ou das religiosas de Ludum, chegam à descoberta de patentes embustes que ninguém contesta. E aqui eu vou dar uma paradinha, porque realmente existem sim histórias como essas dos convulsionários de Saint Médard, que eram peregrinos lá pelos anos de 1700, mais ou menos, que se dirigiam ao túmulo de um diácono, François de Paris, e que ali tinham convulsões, êxtases, supostas curas milagrosas. Seus próprios contemporâneos viram que não era bem assim, né? Os fanáticos das Cevenas eram protestantes calvinistas, foram inclusive perseguidos por Luís XIV. Se diziam profetas em transe, tinham visões, dupla vista, êxtases, né? E os próprios historiadores descrevem isso como sendo fenômenos de sonambulismo, fenômenos de fanatismo, não uma fraude propriamente dita das deliberada, né? Mas fenômenos mais ligados ao sonambulismo do que a expressões, né, de comunicações espirituais. Mais manifestações psicológicas do que espirituais, né? As religiosas de Ludum eram ursulinas que passaram por uma suposta possessão coletiva, mostrando convulsões, fazendo exorcismos, né? Hoje um caso é entendido mais como histeria coletiva do que como qualquer outra coisa. Então veja,
Dentro da Revista Espírita nós encontraremos, né, algumas menções a esses casos. Então, o próprio Espiritismo vai ali trazer a sua análise e dizer realmente não eram aqui fenômenos causados por espíritos. Então, o espírita não aceita todos os fatos porque aceita os efeitos, ele estuda, né? Kardec escreve na sequência: semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do espiritismo? Não, não é a essência do espiritismo. Essas histórias foram estudadas pelo espiritismo, reconhecidas como outros tipos de fenômenos. Então, o Espiritismo não tem nelas o seu evangelho, não tem nelas a sua essência, não tem nelas o seu ensinamento. Então, o argumento materialista não vale, porque eles encontraram algum tipo de embuste, algum tipo de falha, né? Algum tipo de manipulação. Ora, se há algum tipo de manipulação, realmente isso não acontece em todos os casos, né? Os adeptos do Espiritismo, em algum momento, negaram que o charlatanismo explora alguns fatos em proveito próprio, né? E que outros são fruto da imaginação? Não, nunca negamos isso. Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são facções. O mesmo fora julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então vejam, né? Kardec compara uma ciência, a história, com obras literárias, com ficções. É o mesmo que acontece aqui, com relação falsos, a falsas comunicações, a falsos fenômenos, né? Então, o Espiritismo sabe que existem essas expressões que não são realmente expressões do plano, expressões de fenômenos causados por espíritos que querem se comunicar. O Espiritismo sabe disso, somos cientes disso. E esse não é o nosso evangelho, não nos fundamentamos nisso. Né? Então, existem realmente alguns fatos ditos sobrenaturais que não são promovidos pela intervenção de espíritos? Existem, talvez existam, com certeza estão aí, né? Mas isso não prova a inexistência dos casos onde há a influência dos espíritos, onde há a comunicação dos espíritos. Resumo, meus amigos, de tudo isso que Kardec disse até aqui: a doutrina espírita também não aceita o sobrenatural, também não aceita as crendices, também não aceita superstições, também não aceita. A doutrina espírita também se fundamenta em fatos. Bom, vamos lá então. Item 12, último item do nosso estudo de hoje. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la. Porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então aqui, né, Kardec recorre a outra ciência, a lógica, e depois ele fala sobre conhecimento. O crítico pode ter uma boa opinião? Pode, se ele tiver conhecimento de causa sobre aquilo que ele está falando, sobre o objeto que ele está criticando. Aí ele é ouvido com seriedade, né? Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Mesmo que ele esteja errado, a opinião dele tem que ser ouvida, ela tem que ser considerada, porque ele é um conhecedor daquilo que ele está criticando. E mesmo que a sua opinião estiver errada, ele foi ouvido, foi levado em consideração, né? Que peso, porém, terá quando ele trata daquilo que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não apenas erudição, porque eu posso ser um erudito em diversas áreas do conhecimento. Eu posso ter um conhecimento muito profundo em química, física e biologia, mas a partir do momento em que eu for tratar de uma outra ciência que não seja química, física e biologia, pode ser que eu não tenha o conhecimento profundo daquela ciência específica. Então eu posso ter um grau de erudição altíssimo e, no entanto, desconhecer certas coisas a respeito da vida, né? Então não adianta demonstrar grau de erudição, é preciso mostrar profundo conhecimento do objeto que versa. Só isso? Não. Eu posso conhecer o Espiritismo profundamente, mas eu tenho que ter também juízo reto e imparcialidade. Por isso que Kardec dizia ali atrás, né, que a gente acabou de ver,
que os materialistas são impróprios para julgar do Espiritismo porque eles não têm imparcialidade a toda prova. Eles não vão abrir mão dos princípios que esposam, do princípio materialista. E veja, né, que de novo, o que se pede não é para a pessoa aceitar o Espiritismo, é para ela fazer uma análise que seja uma análise honesta, sincera, profunda, depois de analisar tudo aquilo que o Espiritismo ensina, né? Mesmo ela sendo materialista. Então, é preciso ter conhecimento do objeto, juízo reto, imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestrel poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um pintamonos o de censurar Rafael. Então, né, qualquer pessoa que, para usar um dos exemplos que Kardec deu aqui, né, qualquer menestrel, qualquer pessoa que canta por aí nas ruas, né, não desprezando essa pessoa, mas qualquer um deles poderá julgar Rossini, um grande mestre da, da arte, né? Não poderá julgar, porque ele tem um conhecimento limitado a respeito daquilo que ele está fazendo, né? Então, para a gente ter condições de julgar alguma coisa, a gente precisa ter essa mente aberta, a gente precisa ter o conhecimento do objeto, que é o que a gente está conquistando aqui com Kardec, estamos conquistando conhecimento a respeito daquilo que estamos estudando, estamos tentando abrir mão de nossos preconceitos para que a nossa mente possa reter o conhecimento e sermos assim imparciais. É isso que a gente está tentando fazer aqui junto com o livro dos médiuns. Afinal de contas, esses ensinamentos sobre o espírito e a espiritualidade são ensinamentos de grande proveito para as nossas existências. E assim, a gente vai construindo aqui condições de lidarmos bem com essas informações, né? E com a nossa constante comunicação com o plano espiritual, nosso constante contato com o outro lado da existência. Então, o livro dos médiuns, assim, vai abrindo portas do conhecimento, vai abrindo as portas para a gente da convivência com o plano espiritual, e isso certamente vai melhorar as nossas vidas enquanto espíritas, né? E se a gente ainda tem aquelas dúvidas materialistas presentes em nossos corações, está aqui o tratamento para essas dúvidas. Um tratamento que a gente vai conquistando aqui semana após semana, estudando essa que é uma das 5 obras básicas de Allan Kardec. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela companhia nos estudos, obrigado pela por estar conosco, né, durante o estudo dos livros dos médiuns. Eu deixo a todos um fraterno abraço e o convite para estarmos juntos na próxima semana, juntamente com os votos de muita paz a todos. Até logo mais.